Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos responder a questão de número 18 da lista sobre trabalho, potência e rendimento. Esta questão tem o seguinte enunciado: determine a potência desenvolvida pelo motor de um veículo com massa de 1 tonelada se esse se move a velocidade constante de 36 km por hora, num plano horizontal. A resistência no movimento são supostamente constantes e iguais a 60% do peso em movimento. Bom pessoal, aqui temos a questão 18, um desenho esquemático do que está acontecendo na questão. Aqui temos um veículo que está se movimentando ao longo de um plano horizontal e está sofrendo ação de uma força de resistência. E esse movimento ao longo desse plano, ele diz que tem uma velocidade constante, tá certo? Igual a 36 km por hora. Sendo assim, nós temos que desenhar as outras forças que atuam no bloco, nesse veículo, só que ele não diz na questão, mas que vocês têm que saber. Temos a normal, apontando para cima, porque o veículo está em contato com o plano. Temos o peso, porque o veículo tem massa e está no campo gravitacional da Terra, tá certo? Só que agora falta a última força, por quê? Se nós deixarmos assim, nós não vamos ter um movimento com velocidade constante. Tá certo? Por quê? Porque pela segunda lei de Newton, essa força aqui, como não está o bloco nem subindo nem descendo, essa força aqui tem que se equilibrar com essa. Então não vai ter movimento no eixo Y. Já no eixo X, se atuar só essa força, esse bloco necessariamente, pela segunda lei de Newton, vai ter uma aceleração e não uma velocidade constante. Sendo assim, tem que existir uma outra força para a direita, que eu vou chamar de F, perfeito? Então vou adotar, antes de continuar, o eixo Y perpendicular a esse plano e o eixo X como sendo ao longo do plano horizontal, perfeito? Como o movimento único que nos interessa é ao longo do eixo X, eu vou escrever o somatório das forças no eixo X, perfeito? Então vamos ter F mais F, porque essa força tem a mesma direção e sentido que o eixo X, menos a força de resistência, FR, porque ela tem sentido contrário do eixo X. E isso tem que ser igual a quê? Pela segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração ao longo dessa direção X. Como a velocidade é constante, essa aceleração é nula. Então isso aqui é nulo. Então vamos ter que força F menos a força FR de resistência tem que ser igual a zero. Então passando esse camarada por outro lado, vamos ter que F é igual a força de resistência, que ele disse que vale 60% da força peso. E que é o peso? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então vamos concluir que F é igual a 0,60 vezes a massa que ele deu, que é 1 tonelada, ou seja, 1000 quilos, vezes a aceleração da gravidade, que eu vou colocar como 10, perfeito? Resolvendo essa conta, vocês vão encontrar um valor de 6.000 newtons, perfeito? Agora vamos calcular a potência do motor. A potência, como nós vimos, pode ser calculado como a força vezes a velocidade, perfeito? A força, nós acabamos de calcular, que vale 6.000 newtons, perfeito? Que equivale a 6 vezes 10 a 3, tá certo? Vezes a velocidade em metros por segundo. Na questão ele dá em quilômetros por hora. Então eu tenho que passar para metros por segundo. Isso vai dar 10 vezes 10, quer dizer, 10 metros por segundo, perfeito? Então vamos substituir aqui. Então, resolvendo essa conta, vocês vão encontrar uma potência de 60 kW, tá certo?